Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Eu estava aqui pensando qual fruta eu poderia colocar aqui nesse espaço. Eu pensei em colocar outra maçã, um pêssego, mas aí eu decidi colocar uma manga espada, que é uma fruta muito comum e uma fruta que eu gosto muito, acredito que vocês também gostem. E a partir dessa imagem aí nós vamos colocar uma manga. Eu vou aproveitar o desenho circular que eu tenho e vou aproveitar aqui já para puxar para a gente fazer aqui essa manga. Eu vou colocar aqui um bico. Eu pensei em colocar algo que não fosse também vermelho, como é vermelho a maçã. Porque aí ia ficar dois elementos vermelhos, um próximo ao outro, né? E não ia valorizar muito. E aí colocando uma manga verde, vai valorizar um pouco mais essa parte aí do espaço, tá? Então vou aqui desenhar a manga. Deixa eu colocar esse pontinho dela um pouco mais para cá. E a gente vai fazer aí uma manga espada, tá? Essa manga tá um pouco escondida aí atrás da deixa eu só fazer umas correções. É bom porque conforme eu vou errando, vocês também vão aprendendo aí a fazer as correções. Vou tirando aqui o pincel, ou tirando um pouco o desenho. É só você usar um pouco de médio no pincel seco, que você trabalha aí apagando, porque já que a parte de trás já está seca, o médio não vai tirar a parte que já tem cor, ela só vai tirar a parte que ainda não tem cor, tá? Então vamos aí desenhar uma manga espada. É a manga que nós vamos fazer, uma manga muito comum, é uma manga, uma fruta que não é brasileira, né? É uma fruta importada, mas é uma fruta que se deu muito bem aqui no Brasil, assim como a jaca, que também não é nossa, mas é uma fruta que se deu muito bem aqui no nosso país, né? Então a gente ficou praticamente como se fosse brasileira, porque ela está presente em todas as regiões do Brasil. Ó, então eu fiz aqui o desenho e aí a gente vai fazer uma mão. Como eu sempre faço, eu trabalho primeiro a parte do marrom, para só depois começar a dar cor à superfície da fruta. Eu vou selecionar aqui o pincel que eu quero e vou mostrar para vocês aí qual foi o pincel que eu escolhi. Eu escolhi aqui o pincel número 10, tá? Da referência 441. Eu já fiz aqui o desenho da manga e agora eu vou trabalhar a parte da pele da manga. Eu vou trabalhar aqui usando essas duas cores, as mesmas cores, ó. O alizarim, desculpem aí, e o verde esmeralda. Alizarim com verde esmeralda, eu encontro o meu marrom avermelhado. Tá ele aqui, o nosso marrom avermelhado, que é uma cor coringa para a gente pintar aí a natureza morta. A gente usou praticamente esse marrom avermelhado em tudo. E agora eu vou melar só um pouquinho aqui do marrom avermelhado nessa parte onde vai ficar a sombra da manga. Deixa eu só aproximar aqui um pouco. Olha, aqui eu estou trabalhando a parte do marrom avermelhado aqui. Como a luz está vindo de cá, a maçã também vai projetar uma sombra sobre a manga. Essa sombra é chamada de sombra projetada, tá? Sombra projetada. Ela vai se projetar aqui, ó, na maçã, criando essa pequena sombra. Pincel seco, eu não estou diluindo a tinta, tá? A tinta está totalmente seca. Olha aí. E aqui a gente vai trabalhar um pouco da parte da sombra da manga. Olha aí, vou apagar aqui essa parte do contorno. Isso aqui que eu estou colocando é a projeção da sombra da maçã sobre a manga. E vou aqui preencher esse espaço. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto.
Aí. Ó, colocando aqui o marrom. Beleza? Vou apagando aqui essa partezinha amarela do desenho. E vou trabalhando principalmente com a parte do marrom. Percebam que essa camada do marrom que eu estou colocando, eu vou melar meu dedo aqui, ó. É uma camada muito fina de tinta e é seca. Não tem nada aqui, a tinta está seca, estão vendo aí, não mela. E eu coloco arranhando aqui um pouco desse marrom. Pronto. Agora nós vamos trabalhar a pele da manga. Vamos trabalhar aí a pele da nossa manga espada. É uma manga muito comum aqui no Brasil, mas não é uma fruta brasileira, tá? Não é uma fruta brasileira. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Vou pegar aqui o amarelo, tá ele aqui o amarelo. Esse amarelo é o amarelo de cádmio escuro, número 37 da marca Cofix. Eu vou colocar ele aqui, ó, o amarelo. Vou pegar aqui, ó, um pouco de verde esmeralda. E vou misturar aqui no amarelo. Vou pegar aqui um pouquinho do alizarim, ó. Só um pouquinho, tá? E vou jogar aqui no verde. Então, qual foram as cores que eu peguei? Verde esmeralda, amarelo cádmio escuro, que é o 37, e o pouquinho de vermelho, que é o alizarim, tá? E aí eu fiz uma cor esverdeada com um leve tom de marrom. Por quê? Porque entrou o vermelho, tá? Entrou um toquezinho de vermelho aí no verde. E eu venho aqui e vou pintar essa parte aqui da manga, que é a parte onde está batendo maior área da luz. Vou pintando, não vou seguindo por muito tempo com essa cor. Conforme eu vou indo para a direita, eu vou mudando um pouquinho a cor. Não esquece de colocar um pouco de alizarim no teu verde, tá? Não esquece. É verde, amarelo e alizarim. Mesmo trabalhando no escuro, que aquela ali é a parte da frente da manga, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Pronto. Conforme você vai indo para aquela ponta, você vai clareando. Por quê? Porque a manga ela amarela do bico para frente. Então, aqui eu coloquei um verde levemente mais escuro. Conforme eu for indo para a direita da manga, eu vou adicionando mais amarelo aqui nessa mistura. Aqui eu tenho verde esmeralda, amarelo cádmio escuro e o pouco de alizarim. Conforme eu vou partindo para o bico, eu vou clareando, ou seja, eu vou adicionando um pouco mais de amarelo ao meu verde. Ó, vou adicionando mais amarelo. Conforme eu vou indo em direção ao bico da manga, aqui ó, eu já vou aplicar um verde levemente mais claro. Vou tirar um cabelinho que tem aqui. Pronto. Ó, eu aqui já adicionei um pouco mais de amarelo. Conforme eu vou indo para a direita, eu vou adicionando amarelo. Eu já vou pegar um pouco mais de amarelo aqui, um pouquinho de vermelho e vou adicionar já um pouco mais para cá. Como não tem branco, você pode cobrir o marrom sem nenhum problema, tá? Então, vindo para cá, eu já vou adicionar mais amarelo e um pouquinho de vermelho. Não vou adicionando só amarelo, vou adicionando amarelo com um pouco de vermelho, ó. Já vou clarear um pouco mais. Lembre-se que a gente tem uma base marrom embaixo, tá? Mesmo você clareando, quando ele bater no marrom, ele vai começar a escurecer, mesmo na parte mais
você colocando cor mais clara, mas mesmo colocando mais claro, quando ele bate no marrom, ele tende a escurecer, ele vai ficar o claro no escuro. Ó, eu aqui já estou colocando uma cor mais clara, conforme eu estou vindo para a direita eu estou clareando, mas o marrom embaixo mesmo assim vai interferir um pouco na luminosidade dessa parte do verde. Estou clareando usando amarelo com um pouco de vermelho, tá? Não é só amarelo não. Ó, e aqui eu já vou usando uma cor mais clara. Sem molhar a tinta, não dilui com nada, é tinta pura, tá? A parte de molhar já passou, essa é parte de acabamento. A manga aí já não pode mais ser molhada. Não vai clareando só com amarelo, é amarelo com um pouco de vermelho. Você vai puxando para um tom alaranjado. E aí você vai começando a trabalhar a superfície da manga. Eu agora já vou começar a adicionar um pouco de amarelo puro. Vou adicionar um pouco de vermelho ao amarelo, mas ó, é muito pouco, ó, tem muito mais amarelo do que vermelho. E agora eu venho para essa parte de cá. E aqui já é o final da manga. Ela não vai ter muita luz aí porque ela já está. Aí é a parte onde não está entrando muita luz, porque aí aquele marronzinho vai interferir um pouco na luminosidade dessa parte. Olha aí. Por isso que você também tem que ter um pincel bom de acabamento, porque nessa fase você tem que alisar bem o quadro, tá? Senão você não consegue trabalhar uma boa superfície na manga, na fruta. Agora eu estou colocando verde, amarelo e um pouco de vermelho para essa parte aí da sombra. Nessa parte do marrom aqui da sombra, mesmo que você jogue cores claras, ela não vai ficar clara porque o marrom vai misturar-se com a cor e não vai deixar você clarear de jeito nenhum. E aí você termina meio que fazendo a sombra automática da manga por causa do marrom. Pronto, vamos jogar uma sombra aqui. Um verde já com vermelho. E agora vou mudar de pincel para trabalhar a questão do brilho da manga. Você pode pegar aí o branco com um toquezinho de azul ou de amarelo. Eu acho que o ideal não é nem o azul, é o amarelo.
para você trabalhar aqui o brilho. Ó. Você vai tocando e a mesma coisa lá da romã, você vai espalhando aí o brilho, ó, só dando toques, porque aí você vai esfumaçando os arredores do brilho que você deu. Aqui ao redor você vai tocando. A pele da manga também não é lisa. Geralmente ela tem umas pintinhas mais clarinhas do que ela mesma. Ó, aqui a gente está colocando um brilho na pele da manga. Se você não conseguir fazer esse brilho, você pode esperar ela secar para depois você aplicar esse brilho, tá? Não é obrigado você conseguir fazer esse brilho no mesmo momento que você dá a cor. Se você trabalhar com uma marca que tem uma secagem mais rápida, bom. Se não tiver, você vai ter que esperar um pouco, né? Quem trabalha com tinta a óleo sabe que às vezes esperar faz parte do processo. Trabalhar aqui um pouco de azul. Ó, essa luz azul eu coloquei aqui embaixo da maçã. Eu vou colocar aqui também embaixo da manga. Essa luz é uma luz de retorno, né? É a luz que bate na mesa e volta para acender a fruta. Agora é muito interessante você colocar algumas manchas na manga. Ó, tipo, deixa eu só fechar aqui a parte do talinho. Você pode, ó, fazer mais. Isso dá um certo realismo à manga. Outro detalhe também é que a manga geralmente ela tem uns pontinhos amarelinhos na pele dela. Quando você comprar uma manga espada, você pode tentar observar isso. Ó, você pode com o bico do pincel, ó, você dá vários toquezinhos, como se fosse uma cataporazinha. A maçã também tem, a romã, como a gente fez, também tem. A uva não tem, mas a manga tem, a maçã tem, a romã tem. Elas têm essa superfície com outras cores, além da própria cor da pele. Vamos trabalhar aqui, melhorar essa parte. A própria superfície da manga, ela tem essas pequenas marcas. Eu vou colocar aí um pouco mais de amarelo aqui na ponta, porque geralmente ela começa a amadurecer daqui para outro lado, né? O segredo é alisar bem para você ir conseguindo as cores. Vamos trabalhar aqui bem essa parte. Eu vou dar uma clareada aqui, né? Vamos jogar uma luzinha aí também nesse bico.
Vamos jogar também umas manchinhas aqui na parte da sombra. Dentro de cada pontinho desse preto, você também pode jogar um cinzinho assim, ó. Isso também dá um realismozinho à parte da manga. Tá? Essa aqui, essa sombra é a sombra que a maçã está projetando sobre a manga. Essa é uma sombra projetada. E aqui a gente tem a sombra natural, que é a sombra de retorno. Temos a sombra projetada e temos a sombra... esqueci agora o nome da sombra. Mas é a sombra que o objeto tem devido a ele ser redondo, né? E não ter como a luz bater nele em todas as partes ao mesmo tempo. Então, essa própria forma de ser da fruta, de ser um objeto esférico, ele em si já tem essa sombra de um lado, já que não tem como a luz bater em todos os lados ao mesmo tempo, tá? É a sombra projetada e a sombra natural, né? Pronto, essa parte é a parte da manga espada. O ideal de você fazer uma manga espada é olhando para uma, tá? Eu tô olhando para uma foto, eu não tô olhando exatamente para uma manga, mas estou olhando para a foto de uma manga. Mas o ideal mesmo era que você tivesse uma manga, mas manga também tem época, né? Com certeza agora não estamos na época da manga. Eu vou aqui trabalhar, escurecer um pouco mais aqui essa sombra embaixo, que é a parte que toca a superfície, que é uma espécie de sombra projetada também. Pronto, essa é uma manga espada, tá? Ela tá por trás da maçã, ok? Desejo que vocês tenham gostado aí dessa manga espada. Trabalhamos também a parte do brilho dela, que eu desejo que vocês também tenham gostado. Deixa eu só reforçar aqui um pouquinho a parte do brilho, porque a manga espada ela tem uma superfície lisa, diferente de algumas outras frutas. A superfície dela projeta bastante brilho. É uma fruta muito boa também para você trabalhar aquela técnica da gotinha escorrendo e tal. Ela é muito boa para isso, tá? Porque como ela tem uma superfície lisa, assim como a maçã, ela favorece muito ela ficar um pouco úmida, né? E aí você trabalha bem a parte da gota, tá? Então essa aí é a nossa manga espada. Desejo que vocês tenham gostado, tenham curtido dessa manga. Aqui não tem tanta luz, porque aí já tem uma parte que a luz não está entrando tanto, né? Então agradeço por tudo, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau para vocês.